Olá, graça e paz. Hoje o canal Simplesmente Servos traz a história de Isaac. Isaac foi o filho prometido diretamente por Deus a Abraão e Sara. A Bíblia menciona Isaac em diversas passagens tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Embora Abraão tenha tido outros filhos que formaram nações, como podemos ler em Gênesis 17 versículo 20, o plano divino para a descendência de Abraão se concentrou em Isaac. É através dele que a linhagem escolhida seria estabelecida. Isaac foi o único filho de Abraão e Sara. Embora não se saiba com precisão onde ele nasceu, uma das teorias mais aceitas sugere que seu nascimento ocorreu em Gerar. O nome Isaac, que em hebraico é Yitsha, significa riso, aquele que ri ou ele ri. Este nome foi escolhido diretamente por Deus para o filho prometido a Abraão e Sara. De acordo com o relato bíblico, Deus deu essa instrução a Abraão, declarando: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Um aspecto interessante do significado do nome Isaque está relacionado às reações de riso que ocorreram quando Deus fez a promessa. Quando Deus anunciou que Abraão e Sara teriam um filho, Abraão riu em descrença, demonstrando incredulidade diante da promessa divina, como lemos em Gênesis 17 versículo 17. Posteriormente, quando Deus repetiu a mesma promessa a Sara, ela também riu, evidenciando uma certa dúvida quanto à viabilidade da promessa devido à sua idade avançada. No entanto, após o nascimento de Isaque, Sara reconheceu que Deus havia lhe dado uma causa para rir, e expressou sua alegria afirmando que todos que soubessem do ocorrido se alegrariam com ela. Deus me fez sorrir, e todo aquele que ouvir falar disto se sorrirá comigo. Isaque nasceu quando Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos, um fato que destaca a natureza milagrosa da promessa cumprida. Em obediência à aliança estabelecida por Deus, Isaque foi circuncidado quando tinha apenas 8 dias de vida, conforme a instrução divina. Além desses eventos significativos, a Bíblia não fornece detalhes extensivos sobre a infância e a juventude de Isaque. A próxima menção importante de Isaque é quando ele aparece subindo o Monte Moriá com seu pai Abraão, um episódio crucial na narrativa bíblica que demonstra a fé e obediência de ambos. Quando Isaque foi desmamado, ocorreu um incidente significativo envolvendo seu meio-irmão Ismael, filho de Abraão com Agar. Na celebração do desmame de Isaque, Ismael, que na época tinha cerca de 16 anos, zombou de Isaque. Este ato provocou uma grande indignação em Sara, a esposa de Abraão, que ficou profundamente irritada com a situação. Sentindo-se ameaçada e preocupada com a dinâmica familiar, Sara exigiu que Abraão afastasse Ismael e Agar de sua casa. Essa demanda causou grande angústia a Abraão, pois Ismael era seu próprio filho. Ele estava perturbado pela ideia de enviar embora um de seus filhos, como está escrito em Gênesis 21 verso 11. No entanto, Deus interveio para acalmar Abraão. Deus reafirmou que a aliança divina e a continuidade da descendência prometida se dariam através de Isaque, e tranquilizou Abraão ao dizer que não deveria se preocupar com Ismael. Deus assegurou que, apesar de Ismael também ser filho de Abraão, ele também seria o pai de uma grande nação. Com essas palavras de encorajamento e instrução divina, Abraão decidiu seguir o pedido de Sara e fez o que lhe foi solicitado. Agar e Ismael foram enviados para fora da casa de Abraão, e, conforme a orientação de Deus, Ismael seguiu seu próprio caminho. Anos depois, a relação entre Isaque e Ismael foi reestabelecida, embora o contexto fosse bem diferente. No capítulo 25 de Gênesis, vemos Isaque e Ismael reunidos novamente, desta vez em um evento de grande importância: o sepultamento de seu pai, Abraão. Ambos irmãos se reuniram para honrar a memória de Abraão e participar da cerimônia fúnebre, refletindo uma reconciliação familiar em um momento de luto. No capítulo 22 do livro de Gênesis, um dos episódios mais profundos e desafiadores da Bíblia ocorre. Deus decide testar a fé de Abraão com uma ordem que parece impensável: oferecer seu filho Isaque como um holocausto. Esse pedido é um verdadeiro teste de fé e obediência, que coloca Abraão em uma situação de extrema dificuldade. Determinar a idade exata de Isaque no momento do sacrifício é um desafio,
mas o historiador Flávio Joséfo, um dos escritores judeus mais notáveis, sugere que Isaque tinha cerca de 25 anos na ocasião. Essa estimativa se alinha com o relato bíblico de que Isaque já era suficientemente forte para carregar a madeira para o holocausto, o que indica que ele era um jovem robusto na época. Ao longo da jornada para o local de sacrifício, a Bíblia menciona em Gênesis 22, versículo 7, que Isaque não tinha conhecimento de que ele seria o sacrifício. Ele pergunta a Abraão sobre a ausência de um cordeiro para o holocausto, demonstrando sua inocência e confiança. Quando chegaram ao local designado por Deus, Abraão preparou o altar e amarrou Isaque, colocando-o sobre a madeira, pronto para cumprir a ordem divina. No momento crítico, quando Abraão estava prestes a sacrificar seu filho, o anjo do Senhor o chamou do céu, interrompendo o ato. O anjo disse: Abraão, Abraão, e ao ouvir a resposta de Abraão, eis-me aqui, o anjo continuou: não toque no rapaz. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Esse momento de intervenção divina não apenas salvou a vida de Isaque, mas também confirmou a profunda fé e obediência de Abraão. Este episódio é altamente significativo não apenas por sua demonstração de fé e obediência, mas também por seus paralelos com a expiação de Cristo. A disposição de Abraão em sacrificar seu filho é frequentemente vista como um reflexo da fé cristã, onde Deus também sacrificou seu único filho. A fé de Abraão não se limitou a obedecer à ordem divina. Ele acreditava firmemente que Deus tinha o poder de ressuscitar Isaque dos mortos, se necessário, para cumprir as promessas feitas a ele. Hebreus 11, versículo 19. O escritor de Hebreus faz referência a este ato de fé ao dizer que, figurativamente, Abraão recebeu Isaque de volta dentre os mortos, destacando a profundidade da crença e da confiança de Abraão em Deus. O casamento de Isaque e Rebeca. Isaque casou-se com Rebeca quando tinha 40 anos de idade, conforme descrito no livro de Gênesis. O capítulo 24 de Gênesis detalha a história do casamento de Isaque e como a esposa foi escolhida para ele. Neste capítulo, Abraão, preocupado com a escolha da esposa para seu filho, deu instruções ao seu servo mais confiável, para que ele encontrasse uma esposa adequada para Isaque entre seus parentes na terra natal de Abraão. Abraão tinha plena confiança de que Deus garantiria o sucesso dessa missão crucial. Ele acreditava que o Senhor guiaria seu servo para encontrar a mulher certa para seu filho, e sua fé se confirmou. O servo, sob a orientação divina, foi até a cidade de Naur, na Mesopotâmia, onde encontrou Rebeca, uma mulher de caráter e beleza notáveis. No entanto, há algumas interpretações incorretas relacionadas ao capítulo 24 de Gênesis, especialmente o versículo 67, que algumas pessoas tentam usar para justificar a ideia de que um casal pode morar junto sem estar formalmente casado. Uma análise mais detalhada do capítulo revela que tal interpretação é inadequada. O capítulo detalha um processo formal e estruturado para o casamento, típico da época. O servo de Abraão era seu procurador, alguém designado para realizar uma tarefa específica em nome de seu mestre. Nesse contexto, os casamentos arranjados eram a norma, e a família desempenhava um papel central na formalização desses arranjos. Quando o servo chegou à casa de Rebeca, ele fez uma proposta de casamento formal, entregando presentes valiosos a Rebeca, a sua mãe e a seu irmão, Labão. Labão, o irmão de Rebeca, era o chefe da família após a morte do pai dela, e tinha a autoridade religiosa e civil necessária para tomar decisões sobre o futuro de sua irmã. O servo apresentou seu caso e fez a proposta com a devida formalidade. Rebeca, após ouvir o relato do servo e compreender a importância da proposta, aceitou a união. Este assentimento é registrado em Gênesis 24, verso 58, onde Rebeca expressa sua concordância com o plano. Finalmente, Gênesis 24, 60 descreve a bênção que Rebeca recebeu de sua família, o que simbolizava a oficialização legal da união dentro dos padrões da época. Portanto, quando Isaque trouxe Rebeca para sua tenda, ela já era oficialmente sua esposa, conforme as normas e práticas matrimoniais do tempo. O casamento foi formalizado de acordo com as tradições culturais e legais, o que reflete a importância do processo formal e da autoridade familiar na determinação e celebração dos casamentos naquela época.
Isaque e Rebeca enfrentaram um longo período de espera antes de terem filhos, pois Rebeca era estéril. Por 20 anos, o casal orou e buscou a intervenção divina. Isaque, em particular, intercedeu fervorosamente ao Senhor em favor de sua esposa. Sua oração foi atendida, e Rebeca engravidou, dando à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó, quando Isaque tinha 60 anos. O relacionamento entre os irmãos gêmeos e a dinâmica familiar tiveram desdobramentos significativos na vida de Isaque. Quando Esaú e Jacó já eram adultos, um episódio crucial ocorreu. Instigado por sua mãe, Rebeca, Jacó aproveitou a condição de visão enfraquecida de Isaque devido à sua idade avançada e se passou por Esaú. Assim, Jacó conseguiu receber a bênção que tradicionalmente era destinada ao primogênito da família. Esse ato de Jacó surpreendeu Isaque, que não esperava ser enganado por seu filho mais jovem. No entanto, é importante notar que Deus não foi pego de surpresa por essa situação. Desde antes do nascimento dos gêmeos, Deus já havia revelado a Rebeca o destino dos filhos que ela carregava. Quando Rebeca sentiu os meninos se movendo e lutando dentro de seu ventre, ela consultou o Senhor para entender o significado desse comportamento. Deus respondeu a Rebeca, esclarecendo que dentro de seu útero havia 2 nações e que o mais velho serviria ao mais novo. Além disso, a Epístola aos Romanos oferece uma perspectiva mais profunda sobre esses eventos. O apóstolo Paulo explica que, antes do nascimento dos gêmeos e antes de ambos terem realizado qualquer ação, Deus já havia escolhido Jacó para ser o portador da promessa, como lemos em Romanos 9 do 11 ao 13. Esta escolha divina destaca a soberania de Deus na determinação dos planos e propósitos, independentemente das ações humanas ou das tradições familiares. Curiosidades sobre quem foi Isaque. Caráter. Isaque é descrito na Bíblia como um homem de caráter íntegro e temperamento manso. Sua disposição tranquila é evidenciada em vários episódios de sua vida. Por exemplo, ele não questionou a decisão de seu pai, Abraão, de oferecê-lo em sacrifício, demonstrando uma confiança profunda em Deus e em seu pai. Além disso, Isaque não entrou em conflito com os pastores sobre os poços em Gerar, aceitando a resolução pacífica das disputas. Seu caráter afetuoso é também sugerido pelo luto profundo que sentiu pela morte de sua mãe, Sara. Isaque não guardou rancores, evidenciado pela forma como lidou com a atitude de Abimeleque, que havia tomado alguns de seus poços. Fé. Isaque demonstrou uma fé significativa em vários momentos de sua vida. Sua fé é notável no episódio do Holocausto, onde ele confiou plenamente no plano de Deus e na obediência de seu pai. Além disso, Isaque é mencionado na galeria dos heróis da fé no Novo Testamento, especificamente em Hebreus 11, onde é destacado por ter abençoado seus filhos, Esaú e Jacó, de acordo com a vontade divina. Mentira. Isaque replicou uma atitude de seu pai Abraão ao afirmar que Rebeca era sua irmã, em vez de sua esposa, como está escrito em Gênesis 26 verso 7. Embora Abraão tivesse dito uma meia-verdade ao se referir a Sara como sua irmã em certas circunstâncias, a declaração de Isaque era completamente falsa. Essa repetição de engano revela uma fraqueza em sua confiança em Deus e na proteção divina. Preferência. É evidente que Isaque tinha uma preferência por seu filho Esaú. Alguns estudiosos sugerem que essa preferência pode ter sido uma reação ao favoritismo de Rebeca por Jacó. A preferência de Isaque por Esaú e a preferência de Rebeca por Jacó criaram tensões dentro da família, influenciando as dinâmicas e eventos que se desenrolaram mais tarde. Nome. Isaque é único entre os patriarcas, pois, ao contrário de seu pai Abraão e seu filho Jacó, seu nome não foi alterado por Deus. Deus mesmo anunciou o nome de Isaque a Abraão antes de seu nascimento, destacando a importância e a identidade especial que Isaque teria em relação ao plano divino. Morte. Isaque viveu até a idade de 180 anos, conforme registrado em Gênesis 35 versículo 28. Sua vida longa e estável é um testemunho da fidelidade de Deus às promessas feitas a Abraão e à sua descendência. Vida espiritual. O apóstolo Paulo faz uma comparação significativa entre Isaque e Sara, e Agar e Ismael. Paulo usa essa comparação para ilustrar o contraste entre a escravidão da lei e a liberdade oferecida pela graça. Segundo Paulo,
A liberdade da graça nos torna filhos da promessa, assim como Isaque foi filho da promessa divina. Esta comparação reflete a profundidade espiritual da vida de Isaque e seu papel no plano redentor de Deus. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, deixe seu like e seu pedido de oração. Que Deus te abençoe grandemente.